Bom dia, pessoal. Eu sou o Vinícius Passos. Eu vou estar sendo o host de vocês hoje nesse webinar sobre Microsoft Security, proteção avançada contra ameaças. Antes de iniciarmos o webinar, eu gostaria de fazer alguns avisos. Primeiramente, que a ideia é a gente estar compartilhando experiências. Então, o André, que vai estar ministrando o webinar hoje, vai comentar não somente das ferramentas da Microsoft para a segurança, mas também um pouco do que a gente vem passando e observando, como dinâmico e como em algumas interações com alguns clientes. No mais, este webinar será gravado. Então, após o encerramento dele, você receberá a gravação e também o certificado. Pessoal, peço por gentileza que também estejam utilizando o botão Q&A para a realização de perguntas. Como eu comentei ali no início, a ideia é compartilhar experiências, então é importante que vocês interajam, façam questionamentos, da forma que a gente possa também ajudar vocês a estar resolvendo algumas situações ou tirar pequenas dúvidas sobre as ferramentas que serão apresentadas. E também haverá um formulário no final do webinar sobre para entender um pouco sugestões para próximos temas, sugestões de melhoria, quais foram as impressões sobre o webinar. Peço que encarecidamente que estejam também preenchendo ele para que a gente possa sempre estar realizando eventos cada vez melhores para vocês. No mais, caso haja algum interesse em alguma das ferramentas que serão apresentadas nesse webinar, pode entrar em contato conosco através do e-mail comercial@dinamio.com.br. No mais, siga-nos em todas as nossas redes sociais, @dinamio tecnologia, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Sobre a programação do webinar, a ideia é a gente estar apresentando um pouco da Dinamio, quais são as nossas áreas de atuação, e após isso, o André, que estará falando sobre o webinar, irá introduzir o tema e abordaremos o tema principal, né, Microsoft Security e toda a sua e toda a sua abordagem, né, todo o nosso conteúdo. E ao final a gente vai abrir para uma rodada de perguntas, tá? Então, essa é a programação. Iniciando o webinar, eu gostaria de estar comentando um pouco da Dinami e apresentando quem nós somos. A Dinami é uma empresa que atua dentro e fora do Brasil. A gente já estamos há mais de 26 anos no mercado, exatamente 27 anos atualmente. Somos uma empresa de tecnologia voltada principalmente para auxiliar a infraestrutura dos nossos clientes. Falando um pouco sobre os nossos números, hoje já temos mais de 80 colaboradores certificados, mais de 30 mil, mais de 3 mil servidores administrados, mais de 35 mil usuários em atendimento e mais de 200 mil chamados atendidos por mês. Para estar entregando esses números, a gente separou aqui 4 pilares de atuação da Dinâmio. Então, primeiramente, na questão de planejamento, a gente auxilia na transformação digital, migração para cloud, consolidação de ambiente, integração de domínio, como vocês vão ver, né, na palestra que o André vai fazer. A gente pode também auxiliar vocês, Vinícius, qual o tipo de soluções da Microsoft na área de segurança que mais faz sentido para o meu ambiente? Vinícius, acabamos de adquirir uma empresa, precisamos padronizar, ou de um auxílio, né, ou dar um norte na padronização de licenças, de segurança, a gente também consegue estar auxiliando nesse sentido. E a gente também atua com projetos, então, projetos para solução Microsoft, soluções Vim, soluções Kaspersky, soluções Scorpia, soluções Managed Engine e também na questão de serviços, como operação de data center, service desk, gestão de patch updates, gestão de backup, monitoramento, sustentação de segurança e contrato de suporte 24/7. Pessoal, a respeito do serviço da Dinami, nós trabalhamos e entregamos eles de forma proativa. Então, olhamos para o ambiente do nosso cliente e buscamos formas de impedir que ocorram quedas ou paradas na operação, que possa surgir uma instabilidade. Então, a ideia é sempre não apagar incêndio, mas sempre preveni-lo. Nós também atuamos com licenças, então entregamos licenças Citrix, Corpia, Kaspersky, Managed Engine, Microsoft Vim. E, né, a ideia, né,
da Dinâmica é que com esses 4 pilares nós possamos entregar o máximo possível de eficiência, tanto com serviço, projeto, planejamento e licenças para os nossos clientes. Então, caso você tenha hoje alguma demanda para esses serviços que eu apresentei, pode estar entrando em contato conosco através do comercial@dinamio.com.br. Acreditamos que seremos uma parceria muito forte para potencializar a sua empresa. Comentando sobre parcerias, gostaria de falar também do Corp GA. O Corpia é uma empresa parceira da Dinâmica que tem como finalidade, né, como lema, estar simplificando as atividades com segurança. Sobre o Corpia IGA em específico, como eu havia comentado, a ideia é que ela seja uma única plataforma para a realização de gestão de identidades e também automação. Então a gente consegue estar entregando às pessoas certas os acessos e os recursos que elas realmente precisam, de forma rápida e de acordo com as políticas da empresa. Comentando para também ficar mais fácil a visualização do Corp já, a ideia é que, né, um analista de RH está fazendo o cadastro de um novo colaborador, digamos que ele vai ser um analista de sistemas. Beleza. O Corp, através dessa integração com o RH, o sistema de RH, ele consegue entender, né, e captar a função desse novo colaborador e disponibilizar para ele os acessos que ele precisa para poder estar executando a sua operação. Então, precisa de um cadastro no AD, precisa receber uma licença Microsoft para ele poder estar iniciando a sua função, precisa de um acesso no RP. Para quê? Para diminuição de chamados e de criação de acesso. A gente sabe que é uma demanda que o Service Desk sofre muito para realizar, porque são demandas que geram um alto volume de chamados, e a ideia do Corp é estar fazendo uma diminuição significativa desses chamados através de automatização. Lembrando que o Corp, pessoal, também é uma ferramenta SSP, ou seja, o próprio usuário consegue acessar o Corp e fazer a solicitação para esses acessos. Então, digamos que o usuário vai passar uma semana em home office e precisa de um acesso à VPN para poder acessar a rede da empresa. Então, ele vai entrar no Corpia, vai solicitar um acesso a essa VPN, vai passar por um fluxo de aprovação. Então, o superior imediato da área dele vai olhar e falar: beleza, o João está solicitando um VPN. Eu sei que ele vai pegar home office essa semana, então vou liberar. Show de bola. O superior imediato liberando esse acesso, o Corp ele vai criar automaticamente um usuário e uma senha para o primeiro login do João na VPN e o João vai receber essas informações no seu e-mail. Também é importante lembrar que através do Corp você consegue estar realizando a administração dessas integrações e desses perfis, né? A gente botou aqui o time de Service Desk, mas a gente sabe que depende muito de cada cliente. Às vezes é o pessoal de infra que fica responsável, o pessoal de segurança. Para quê? Para que através do Corp você consiga ter o controle desses perfis, dessas permissões e principalmente, pessoal, ter acesso aos relatórios. O Corp é uma ferramenta que ele auxilia também para fins de governança e fins de auditoria. Como ele faz isso? Uma vez que o usuário solicita a aprovação de um item, né, de um acesso a um sistema e o seu gestor ou superior imediato responsável pela área aprova, o Corp ele registra isso. Para quê? Para que a pessoa tenha informação. Quem solicitou, qual item foi solicitado, quem aprovou e assim tendo um controle das identidades, né? Então você consegue ter relatórios dos recursos mais solicitados, ter uma visualização de qual o perfil tem cada tipo de acesso ou que acesso o usuário tem. Então, pessoal, o Corp, assim, para fins de governança, fins de auditoria, ele também entrega um ganho significativo, além de, claro, a diminuição de chamados. Então, a gente tem alguns cases de clientes que conseguem também chegar até 60% de diminuição de chamado, de número de chamados através das automações que o Corp entrega para ele. Bom, pessoal, caso tenham interesse em saber um pouco mais do Corp, pode entrar em contato com o e-mail comercial@corp.com ou através do número DDD 11 3185 6975. Bom, agora eu passo a palavra para o André, que estará ministrando o webinar Microsoft Security Proteção Avançada contra Ameaças. André, a palavra é toda sua.
Bom dia a todos. Como o Vinícius já introduziu, eu sou o André. Eu faço parte aqui do time de arquitetura de soluções da Dinamio. Primeiramente, né, muito obrigado, Vinícius, pela introdução e principalmente o pessoal que está acompanhando aqui, está assistindo com a gente, pela atenção, pelo tempo. Ok, hoje a gente vai falar aqui de um tema que ele é crucial e ele está afetando todas as empresas, independente de tamanho ou setor em que elas atuam, a segurança cibernética. É um tema que é uma prioridade indiscutível, né? As empresas de todos os setores e todos os tipos, todos os tamanhos, elas estão enfrentando um aumento significativo nas ameaças e nos ataques cibernéticos. Eles estão se tornando cada vez mais frequentes e mais sofisticados, representando uma ameaça séria para a gente, né? Por exemplo, a gente vê que houve um aumento impressionante de 150% nos ataques de ransomware em 2021, enquanto que os ataques de phishing aumentaram 667% desde março de 2020. Além disso, a forma como as empresas usam tecnologia está mudando. Muitas delas estão usando múltiplos fornecedores de tecnologia para armazenar seus dados, para hospedar seus aplicativos. Isso torna a segurança ainda mais complexa, uma vez que é preciso proteger informações em várias plataformas, em várias frentes, né? Um estudo que ele foi patrocinado pela Microsoft mostrou que impressionantes 83% dos líderes de segurança consideram o gerenciamento dessa complexidade como um desafio para 2022. Além disso, o cenário de regulamentações ele está ficando cada vez mais complicado, o que torna difícil para as empresas entenderem realmente onde estão esses maiores riscos, né? Então, resumindo, o mundo digital ele está repleto de desafios de segurança, com ataques cibernéticos em crescimento, a adoção de tecnologias multi-cloud num ambiente regulatório que está em constante mudança. Significa que líderes de negócio e de segurança estão enfrentando aí escolhas muito difíceis para manter suas empresas, seus ativos, seus funcionários seguros. Os ataques de ransomware eles estão crescendo de forma alarmante, né, como a gente já veio citando, e principalmente os custos globais para a recuperação dos danos causados por esses ataques, eles aumentam exponencialmente. É um caso notável, em 2021, a gente teve a CNA Financial, ela pagou um dos maiores resgates que já foi já foram anunciados publicamente, né, no valor estimado de 40 milhões de dólares. O custo total, né, para a recuperação de um ataque de ransomware, que inclui o tempo de inatividade, custo de pessoal, de dispositivos, de rede, custo de oportunidades perdidas, além do clássico custo de resgate, né? Ele chegou a uma média de 1,85 milhão de dólares em 2021. E a expectativa é que esse valor ele continue subindo. Um ataque como esse ele tem implicações que vão muito além do espectro técnico. Ele inclui a destruição ou perda de dados críticos, tempo de inatividade, que acaba prejudicando, né, as operações comerciais, a necessidade de investigações por muitas vezes e possivelmente o que é o maior dano de todos, né, o maior custo de todos, que é o dano à reputação e à marca da empresa. O treinamento, então, e a educação dos nossos colaboradores é mais do que nunca necessário para a gente começar a prevenir, remediar esses ataques de ransomware e outros tipos de malware. Aliás, eu deixo aqui uma provocação para os nossos administradores que estão acompanhando no webinar. Vocês já conduziram algum tipo de teste de phishing ou campanha de reeducação sobre essas ameaças para os seus usuários? Que aqui na Dinâmica a gente vê casos de clientes em que os resultados eles são assustadores de verdade, tá? Com números expressivos até dentro do setor de TI. Então, fica aí o convite para a gente falar sobre ou para a gente pensar sobre, pelo menos, né? A gente vê também que a indústria de cibersegurança ela enfrenta um desafio crítico, que é em relação à falta de profissionais. 2 a cada 5 líderes de segurança eles expressam preocupação é, é, por causa dessa falta de pessoal, né? E esses fatos que a gente vem mostrando, eles ressaltam a urgência de lidar com os ataques cibernéticos e se preparar para os seus impactos, né? Desde aquelas repercussões que são meramente financeiras até aquelas interrupções operacionais e os danos à reputação. É essencial, então, que a gente se prepare de forma proativa
para se defender contra essas ameaças que, infelizmente, são persistentes. Os nossos profissionais de segurança frequentemente têm que lidar com muitos portais diferentes. Não é raro que nas empresas se use múltiplas ferramentas de segurança simultaneamente. Significa que esses profissionais eles se veem diante, muitas vezes, de uma malha de alertas que estão espalhados aí por inúmeros portais, e essa dispersão torna a detecção das ameaças complexas que atravessam barreiras, né, que cruzam, que transpõem as várias tecnologias e cruzam camadas de segurança, uma tarefa muito árdua, como é o caso, por exemplo, dos ataques de ransomware que são conduzidos por seres humanos. Essa sobrecarga de trabalho e a complexidade das ferramentas, elas podem dificultar em muito a vida do nosso time de segurança. E é justamente disso que a gente fala aqui. A gente vai mostrar para vocês algumas soluções da Microsoft para tornar essa gestão e a resposta mais eficaz. Vamos explorar como simplificar esse cenário e como a gente consegue melhorar a capacidade do seu time para responder de forma adequada. A gente vai ilustrar agora um cenário real de ataque de ransomware conduzido em múltiplas etapas. Tudo começa normalmente com um ponto de entrada. Normalmente um e-mail de phishing, um e-mail de spam, que alguém da empresa, da empresa acaba clicando sem se dar conta, né? Em seguida, né, com essa primeira ação tomada, os invasores usam muitas vezes script PowerShell para instalar o agente ou para começar esse ataque, né, utilizando as credenciais do próprio usuário, o que dificulta bastante a detecção, né, por softwares de proteção, muitas vezes. Ok, instalados, né, com o seu espaço garantido na rede, eles conseguem escanear, muitas vezes conseguem quebrar credenciais privilegiadas com senha fraca ou que estão guardadas em texto simples, por exemplo, né? E aí eles têm todo o poder de se apoderar, né, dos nossos sistemas, dos nossos dados e então poder pedir resgate, criptografar, copiar essas informações e enviar essas informações que são sigilosas, que são sensíveis, que são estratégicas, né? Então, a gente vê, né, o ransomware ele costuma se aproveitar de pontos de entrada, como e-mails de phishing, sites maliciosos, dispositivos vulneráveis, ou até aqueles clássicos máscaras de DNS, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. A questão, né, o que mais importa é o que você, né, administrador, está fazendo para identificar essas ameaças, né? E quantas ferramentas diferentes você usa para isso, né? Qual a complexidade de detectar isso aí? Outro inimigo comum aqui é a movimentação lateral, que é uma outra tática muito comum, né, utilizada pelos invasores para ampliar o acesso e ganhar controle sobre informações sensíveis, sobre sistemas, né? E como é que você está detectando isso, né? Como é que você está protegendo as suas identidades, por exemplo? A gente tem aí pelo menos o mínimo, que seriam a autenticação multifator, os acessos condicionais, né? Uma vez que esses invasores eles conseguem acesso, né, como a gente já tinha comentado, eles podem copiar, enviar, criptografar esses dados, né? E o cenário clássico que a gente conhece, né? Pedir um valor em resgate por essas informações. É importante lembrar também que pagar por esse resgate, ele não garante a devolução dos seus dados, nem da operação da infraestrutura. Muito menos previnem futuros incidentes, né? A gente já viu, né, casos onde os invasores deixam portas abertas para atacar novamente, né? A gente consegue enxergar então que é fundamental adotar uma abordagem abrangente para proteger a nossa empresa contra esse tipo de ameaça, que infelizmente é crescente, né? Ok, então esses ataques coordenados, eles mostram para a gente que uma abordagem isolada e fragmentada sobre a nossa segurança, ela deixa a nossa empresa num risco maior do que aquelas empresas que adotam uma estratégia mais integrada, mais abrangente. É essencial, então, que a gente adote ferramentas completas que ofereçam capacidade de prevenção, detecção e resposta em todas as camadas de segurança. As soluções que a gente vai ver aqui hoje, né, de ICM e XDR da Microsoft,
Eles oferecem proteção em toda a cadeia de ataque, garantindo aí a segurança dos usuários, dos dispositivos, dos aplicativos e dos nossos dados. Eu imagino que para quem está aqui nesse webinar com a gente, né, já ficou claro, já era claro antes, né, que a segurança cibernética ela é fundamental e contar com uma abordagem integrada e abrangente, ela é chave para proteger a nossa organização contra essas pragas virtuais modernas, né? A gente consegue ilustrar aqui de que maneiras, né, com a segurança da Microsoft, a gente consegue atacar essas vulnerabilidades, atacar e proteger esses pontos de atenção. Desde lá de o e-mail, né, com a detecção de malware, escaneamento dos links e de anexos, no computador do nosso usuário, com o EDR, né, que é a proteção do endpoint, na proteção das identidades, com múltiplos fatores de autenticação, single sign-on e acesso condicional, nos aplicativos em nuvem, no controle de acesso e proteção de dados, e também nos nossos fluxos de trabalho cotidianos, né? Na nossa suíte de produtividade, por exemplo, o Microsoft 365, e até no compartilhamento de arquivos. E com a inteligência global embutida em todas as soluções Microsoft, a gente consegue reforçar as nossas defesas de maneira eficaz. Significa que a nossa equipe, ela fica sempre um passo à frente das ameaças, né? Pronto para enfrentar ela de maneira proativa. A capacidade, então, de identificar essas ameaças e entender as estruturas dela é a nossa carta na manga na batalha contra os invasores. Com soluções robustas, a gente consegue analisar e entender como essas ameaças funcionam, né? O que é super importante, permite para a gente bolar uma resposta mais rápida e mais focada para proteger nossos dados, nossos sistemas. Basicamente, estamos aprendendo a estratégia do nosso inimigo para se proteger melhor. Ah, Importante também que ganhar visibilidade completa da nossa superfície de ataque é crucial. Significa que nenhum ponto de vulnerabilidade ou a menor quantidade possível desses pontos de vulnerabilidade vai passar despercebido. Permite que a gente então proteja a nossa organização de maneira mais eficiente, mais abrangente, né? Com as ferramentas certas, a gente vai estar preparado para encarar esses desafios e manter nossos ativos seguros, né? Esse é o mais importante, afinal das contas. A abordagem de segurança dos produtos da Microsoft, ela se atenta em dois vetores: abrangência e profundidade. Primeiramente, sobre abrangência, a gente vai falar aqui sobre o Microsoft Sentinel. Ele é uma ferramenta de CIEM nativa na nuvem. E para refrescar a memória, o CIEM é uma ferramenta que reúne registro de todas as fontes de uma empresa, tipo logs de sistema operacional, logs de aplicativos, antivírus, banco de dados, entre outros. Ele então aglomera, ele acopla esses dados, analisa essa grande quantidade de informações num lugar só para a gente buscar anomalias e sinais de ameaça. No outro vetor, né, sobre profundidade, isso a gente consegue entregar com as ferramentas de XDR, o Microsoft 365 Defender e o Microsoft Defender para Cloud, principalmente, que a gente vai falar hoje. O XDR, ele é uma abordagem avançada de segurança que permite integrar e ampliar nossa capacidade de detecção em ambientes complexos. Ele estende, por exemplo, a nossa visibilidade para além daquilo que um antivírus tradicional conseguiria enxergar, né? Por exemplo, alcançando o nosso ambiente de trabalho colaborativo, o Microsoft 365, né? Não só isso, obviamente. Então, para fortalecer a nossa abordagem abrangente à segurança, a gente aproveita dessa vasta quantidade de dados que a Microsoft consegue coletar e processar, né, com mais de 1 trilhão de sinais diários sobre as ameaças, para obter insights mais inteligentes e mais precisos. Ok, mas esse trilhão de dados avulsos, né, por si só, eles não nos adiantam de nada, certo? É por isso que todo esse montante de dados, ele é agregado, ele é processado por algoritmos super avançados de inteligência artificial, de reconhecimento de padrões, né? E para agregar daí com toda a experiência que a Microsoft conta, né? De milhares de renomados pesquisadores que, que estão lá trabalhando, né, proativamente para a gente compreender essas novas tendências de ameaças no cenário global
e também proteger a gente contra essas situações fora do comum. Ok? Agora sobre o Sentinel. Ele é uma ferramenta de CIEM e SOAR escalável e nativa de nuvem. O que inclui aí inteligência de ameaça global da Microsoft, obviamente, né? E também análise de comportamento. Tudo isso integrado num lugar só. Com ele, a gente consegue coletar e analisar dados de toda a nossa organização numa escala gigantesca, certo? Incluindo todas as plataformas, usuários, aplicativos, ferramentas de desenvolvimento interno ou o que mais a gente quiser conectar lá. O Sentinel ele oferece uma análise abrangente e inteligente de todo o nosso ambiente, se propondo, né, como sendo uma única solução para detectar e para ganhar visibilidade e para caçar proativamente essas ameaças e orquestrar nossa resposta, permitindo que nossos analistas de segurança potencializem o seu tempo, né? Ele ajuda, então, com utilização dessa análise comportamental, coleta de dados, expertise da Microsoft e dos seus parceiros, né? Ele também ajuda bastante a reduzir falsos alertas, né? Quem nunca teve aí na segurança que sofreu com isso? Ah, a gente precisa, né? É essencial que a gente separe falsas ameaças e eventos legítimos para não interromper ou para interromper o mínimo possível a produtividade dos nossos usuários finais lá na ponta, né? Com uma experiência rica e interativa dessas que a gente consegue fornecer, a equipe de operações de segurança consegue visualizar e montar uma lista priorizada de alertas, né, com contexto para obter análises correlacionadas de milhares de eventos de segurança e visualizar esse escopo todo para cada ataque de uma vez só. A gente consegue também, com o Sentinel, né, simplificar e orquestrar as nossas respostas de incidentes com. Ok, certo. A integração, então, de centena de soluções que contam no Microsoft Sentinel, ele permite que a gente utilize, por exemplo, rotinas, playbooks de orquestração das nossas respostas, né? Permitindo então que a gente automatize aí muita da nossa resposta a incidentes de segurança que a gente coletou, que a gente vem analisando com a ferramenta. O 365 Defender, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos usuários lá na ponta. O 365 Defender, ele é uma solução de XDR que oferece para nossas empresas a solução e a capacidade, no caso de prevenir, detectar, investigar e remediar ataques nos nossos ambientes produtivos, ali no Microsoft 365 e outras plataformas. Ele automaticamente detecta violações, automatiza o processo das análises e correlação para transformar esses alertas, esses incidentes isolados, num, num incidente totalmente acompanhado, de ponta a ponta, com contexto, né? Trazendo para a gente uma linha do tempo de como esse ataque começou, como ele se desenvolveu e onde a gente está agora, né? Facilitando muito o entendimento dessas brechas. O 365 Defender, a gente consegue ver, ele é construído com base em tecnologia líder da indústria para proteger cada um dos principais perímetros de segurança que a gente precisa atender, né? A proteção da identidade, ela acontece principalmente pelo Entra ID, Identity Protection, o Defender for Identity e o Defender para aplicativos de nuvem, né? O Defender for Cloud Apps. Enquanto que a segurança nos endpoints ela é fornecida pelo Defender para endpoints e lá no outro espectro, né, no e-mail, para os nossos aplicativos de produtividade, ela é defendida pelo Defender para Microsoft 365. E essa integração holística que a gente consegue perceber aqui, de todos os produtos, ela tem um impacto enorme na administração do ambiente de segurança. Muitas vezes fornecendo aí visibilidade
de sinais que eram de baixa criticidade, que facilmente poderiam ser ignorados ou passar despercebidos, juntando ele com outros dados de incidentes, a gente consegue trazer essa visão completa de um ataque que pode ser respondido daí de forma adequada, de forma integral. Ok, agora dos nossos servidores também, né? Importante a gente falar. O Defender for Cloud, o Defender para Cloud, ele é uma solução de XDR nativa de nuvem que oferece proteção para os nossos servidores, sejam eles Windows, Linux e até para atividades sem servidores, né, nas nossas plataformas de PaaS, ah, como os containers e e carga de trabalho serverless, que estejam aí hospedadas em ambientes da Azure, outras nuvens ou mesmo no nosso local, no nosso on-premise. E assim como os outros produtos que a gente já falou, ele utiliza da inteligência global de ameaças da Microsoft, que utiliza aí desses trilhões de sinais de ameaças diários e inteligência de sistemas da Microsoft em todo o mundo para identificar essas ameaças que estão em constante evolução. O Defender para Cloud, ele oferece várias capacidades de XDR, protegendo aí todas as nossas cargas de trabalho em nuvem, realizando então a proteção preventiva, detecção pós-incidente, investigação automatizada e resposta para servidores dos nossos servidores Windows e Linux, aí integrando lá no servidor, né, com o Defender para endpoint, que vai ter o agente instalado. Ele possibilita também a detecção de vulnerabilidades em aplicativos que estão dentro das máquinas virtuais, né? E, como eu comentei, as nossas instâncias containerizadas, né? Kubernetes, Docker, e continua executando essa varredura contínua dos nossos containers, por exemplo, né? A gente pode estender, no caso, essa proteção que é nativa de nuvem para dentro do nosso ambiente, para os nossos bancos de dados ou nosso ambiente de virtualização, com um Azure Arc, por exemplo, né? Para os nossos, para a nossa computação que está on-premise, né? Interessante também que o Microsoft Defender para SQL, né, com esse produto, ele é possível remediar e visualizar potenciais vulnerabilidades para bancos de dados, né? Estejam aí, de novo, eles na Azure, ou em casa, ou em outras nuvens, né, como a Oracle, a AWS e na Google, né? Além disso, a gente tem um outro produto, uma outra vertente do produto, que é o Microsoft Defender para IoT. Ele oferece segurança sem instalação de agente para dispositivos IoT na indústria e na infraestrutura crítica. Ele permite a descoberta contínua de ativos, gerenciamento dessas vulnerabilidades e detecção das ameaças, e ele é profundamente integrado com o Sentinel, o nosso CIEM, né? Para coletar informações e para orquestrar a resposta para essas ameaças que são específicas para o IoT. E ele não se atém somente ao ambiente Microsoft, ele também alcança aqueles nossos sistemas legados ou de outros fornecedores, por exemplo, com protocolos especializados, né? Com tudo que a gente já viu até agora, né, já fica bastante claro que a Microsoft é sim uma líder nas áreas de segurança, mas só falar não basta, né? A gente vê que a Gartner reconheceu a Microsoft Security como líder em vários quadrantes, como o gerenciamento de acessos, a nossa plataforma de CASB, né, que é o agente de segurança de acesso à nuvem, arquivamento de informações empresariais, na proteção dos endpoints também, com o Defender, e ferramentas unificadas de gestão de endpoints, nosso querido UEM. Aí, claro, não para por aí. A Microsoft ela também foi reconhecida pela Forrester como líder em 8 relatórios Wave e New Wave, como plataforma de análise de segurança, né? Aí falando sobre o Sentinel, segurança de e-mail corporativo, falando aí do Defender para 365, e no XDR com o Microsoft, com o Defender para Cloud. E o reconhecimento desses dois gigantes ela é a prova de que todo o nosso portfólio Microsoft, desde segurança, conformidade, identidade e gerenciamento, né, ele é realmente competitivo.
os mais de 8.000 pesquisadores e engenheiros da Microsoft, aí, eles focam em diversas frentes, tá? Não só para melhorar os produtos de segurança da Microsoft, mas trabalhando em todo o nosso ecossistema, desde o hardware, desenvolvimento ali do hardware, né? Firmware, até o mais alto nível, né? Na observação de políticas de inteligência e de escala global. E toda essa inteligência, ela é construída para que o nosso time, né, o time de vocês, ele seja o time da Microsoft seja uma extensão do seu time aí dentro, né? Assim a gente consegue que mais horas valiosas, né, dos seus profissionais fiquem dedicadas então a atividades que são mais estratégicas, mais focadas no negócio e o trabalho duro então fica para a Microsoft. Então, como a Microsoft ajuda a otimizar recursos, né? Com as soluções que a gente apresentou aqui hoje, a gente consegue adquirir capacidades para acompanhar o ritmo dos nossos invasores, né? Que estão o tempo todo desenvolvendo e implantando ameaças numa velocidade frenética, esperando que alguma coisa funcione, né? Esperando que se faça uma próxima vítima. E uma resposta de pânico, uma resposta desorganizada ou tumultuada numa situação dessa, a gente já consegue perceber que não é ideal. Em vez disso, né, a gente pode utilizar da segurança da Microsoft para ajudar o nosso time, então, a fazer mais com menos, né, permitindo que a gente seja mais eficiente, mais eficaz e tenha uma resposta mais focada. Ok, objetivamente, então, como que a Microsoft ajuda, no final das contas, a fazer mais com menos? Né? Primeiramente, simplificando o gerenciamento de fornecedores, integrando aí até 50 categorias de produtos, eliminando redundância de capacidade entre os produtos, diminuindo o número de contratos e economizando com consultoria e implantação por parte de terceiros. Né? Eu aposto que é um cenário que vocês já devem ter visto, onde contratamos, por exemplo, 2 produtos de segurança ou mais que servem propósitos diferentes, mas acabam tendo um overlap ali, né? Onde 2 ou mais produtos fazem a mesma coisa. Significa então que você está pagando mais para não usar, né? Basicamente. No segundo ponto, né? Reduzindo os nossos riscos com inteligência artificial e automação. Detectando e respondendo mais rapidamente para ataques internos e externos, protegendo e administrando nossos dados sensíveis, gerenciando os dados dos nossos ambientes aí, sejam ele on-premise, multi-cloud ou até mesmo aplicações de modelo SaaS, garantindo também a governança e conformidade, enquanto a gente permite que os nossos usuários eles continuem produtivos, seja no ambiente onde eles estiverem. Em terceiro ponto aqui, né, melhorando a nossa eficiência operacional. A Microsoft ajuda, então, a potencializar nossos times de segurança com uma experiência centralizada de CM e XDR. A gente consegue também garantir a segurança para os acessos em todo o nosso escopo, em toda a nossa presença digital, protegendo, então, com soluções integradas que garantem a segurança das nossas identidades, dos nossos dispositivos, nossos aplicativos e dados. Melhorando, finalmente, a visibilidade também sobre os nossos endpoints e sobre as nossas identidades. O que eu tinha para apresentar hoje, então, era isso, pessoal. Eu vou recomendar algumas leituras, quais eu vou pedir para o pessoal que está apoiando aqui no webinar mandar os links no chat. E eu também deixo aberto o convite para que vocês façam contato aqui com o pessoal da Dinâmio, pelos nossos canais, para a gente evoluir numa conversa, certo? Sobre como é o estado de segurança do seu ambiente, para a gente eventualmente avaliar, trazer soluções aí de como a gente consegue ajudar, como a gente consegue trazer para vocês esse mundo de melhorias aí que estão disponíveis. Ok, agora eu vou devolver então a palavra para o Vinícius, que vai seguir com a gente para a sessão de perguntas. Perfeito, ótima apresentação, André. Eu, sinceramente, achei super interessante como a Microsoft está comprometida em criar soluções para atender os clientes, principalmente na área de segurança, né? Um exemplo como você citou, né? XDR, EDR. Bom,
enquanto durante a apresentação do webinar, o pessoal fez algumas perguntas. Eu selecionei algumas aqui. O pessoal, para o pessoal que está assistindo, né? Caso haja outras dúvidas, continue utilizando o botão Q&A para a gente estar respondendo elas. Bom, eu selecionei algumas aqui. Primeiramente, André, o João Pedro, ele perguntou sobre o licenciamento. É, como funciona para licenciar esse Microsoft Defender para cloud? Ah, certo. João, o licenciamento do Defender para cloud, ele é baseado no número e no tipo de instâncias protegidas, tá? Você precisa licenciar cada instância ou cada volumetria ali de acordo com o que você deseja proteger. O custo ele é calculado com base na quantidade das instâncias que você usa e no tipo de serviço. Por exemplo, existe uma volumetria para um banco de dados ou para um storage, enquanto que existe outra volumetria, por exemplo, para a quantidade de servidores. Só que isso tudo é muito simples, porque como um serviço moderno, ele é licenciado por consumo, né? Você consegue adquirir essa proteção e deixar de ter ela no momento que precisa, né? É como um serviço moderno da Azure mesmo, né? Outra pergunta aqui do Gabriel Ribeiro, André. Bom dia, André. Aqui na empresa não temos solução antivírus paga nas estações. Então, como fica funcionando o Defender nativo do Windows? Como eu faço para ativar essa proteção adicional se eu adquirir? Certo, Gabriel. Eu acho que eu entendi a sua pergunta, tá? Por exemplo, nós temos lá no o Defender funcionando no Windows ali sem uma solução terceira, né? No momento que a gente adquire essas licenças ou que a gente está preparado para adotar o Microsoft Defender no endpoint, não existe daí uma proteção, uma instalação adicional de software, tá? O que vai existir é um processo de onboarding, onde a gente precisa ingressar essas estações para que elas sejam coordenadas ali na plataforma. Esse processo, então, ele pode ser automatizado por scripts, por GPO, se a gente tiver um ambiente de AD tradicional aí, né? Ou mesmo pelo Intune, caso você já esteja utilizando ele, tá? Então, fica respondido. Uma pergunta anônima. Não entendi direito. Como é que a Microsoft protege meus aplicativos SaaS de terceiros? Bom, essa é uma essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Essa proteção ela acontece de mais de uma forma, né? Ela é atacada em mais de uma frente, que incluem, por exemplo, a autenticação e autorização de acessos aos aplicativos, né? A gente consegue, por exemplo, delegar esse processo de autenticação, de autorização para o Microsoft Entra ID, né? Trazendo aí uma plataforma de single sign-on, acesso condicional e múltiplo fator de autenticação. Também existe daí uma monitoria e um monitoramento e uma auditoria sobre esses acessos, né? E também permite uma análise de segurança, porque a gente está enxergando lá o tráfego de rede e saída, de rede, de entrada e saída durante o uso de aplicativo lá no nosso endpoint, né? Não se limita a isso, mas eu acho que esses são as maneiras que mais cabe comentar aqui. André, a Débora perguntou se essa proteção de e-mail só funciona para o Outlook. Não, Débora, não é exclusivamente do produto do Outlook, no caso, né? Essa proteção de e-mail, ela funciona em várias camadas. No primeiro momento, a partir do momento que a gente utiliza o Exchange Online, né, que é o provedor de e-mail aí da Microsoft, todo e-mail que entra ou que sai da nossa companhia, ele passa lá pelo Exchange Online e ele é testado contra filtros de anti-spam, antivírus, anti-malware. O melhor é que essa proteção, né, que é o Exchange Online Protection, diga-se de passagem, é uma das melhores de mercado. Ela está inclusa em toda conta que tem o Exchange Online e não precisa de licenciamento adicional, certo? E mesmo depois de filtrado, né, pelos filtros do Exchange Online, essa proteção ela também se estende lá no endpoint, né? Porque aí no endpoint você pode estar utilizando o Outlook, Thunderbird, qualquer cliente de e-mail que seja, pode ser até na web.
né? Então, a proteção por e-mail ela é abordada em diversos pontos, né? Em diversas camadas. André, o João Henrique de Lucena perguntou o seguinte: o que é o CIEM e o SWAR? E qual a diferença? Bacana. O CIEM, então, a gente trouxe um pouquinho disso durante o desenvolvimento do webinar, mas só para lembrar, ele é uma ferramenta que coleta, agrega e monitora os nossos logs de segurança, né, de sistema operacional, de aplicativo, de antivírus, de firewall. Ele faz isso tudo em tempo real e ele condensa essas informações de uma maneira que facilite ou que permita a visualização, né? Permita um rastreamento que traga para a gente contexto de ameaças, de incidentes de segurança numa plataforma única, certo? Já o SOAR, ele seria uma segunda parte, né? Seria uma segunda etapa. Quando a gente consegue condensar todas essas informações, trazer toda essa inteligência, a gente entra com o nosso sistema de SOAR, que ele automatiza e ele orquestra os processos para detectar, para investigar e principalmente para responder a essas ameaças aí de maneira mais eficaz. Pessoal, a gente vai aqui fazer a última pergunta. A gente está acompanhando aqui pelo chat do Q&A. Tem bastante gente que fez perguntas durante a apresentação e também agora no final. Para essas perguntas, pessoal, pode estar encaminhando elas via o e-mail da Dinami, tá? Então, comercial@dinami.com.br, que a gente pode estar respondendo vocês ali, tirar essas dúvidas básicas, algo mais complexo, a gente pode marcar para conversar sobre o tema, fazer essa primeira conversa para entender mais do ambiente de vocês, é o que faz mais sentido para vocês. E para finalizar aqui, ó, André, o Mauro, ele falou o seguinte: bom dia, pessoal. Eu gostaria de fazer esse teste de phishing e campanha de reeducação, mas não tenho ideia como começar. Sabe onde eu posso ler mais materiais sobre, algo nesse sentido? Claro, aqui pelo menos para a gente aqui da Dynami, né, o que a gente usa principalmente, né, é documentação da Microsoft. Ela fornece recursos e orientações sobre segurança, boas práticas para esses testes e conscientização de segurança. No demais, né, a gente também não dispensa os fóruns de segurança cibernética. Pode ser até aqueles mais informais, como o Reddit ou comunidades no LinkedIn. Existem muitos profissionais lá que estão dispostos a discutir ou tratar desses temas, né? Existem também blogs e sites especializados e, claro, né, cursos de treinamento, né? São ótimos materiais e ótimos recursos para a gente estar sempre evoluindo, tratando, né, não só de campanhas de reeducação, esses testes, como também tudo mais que a gente falou hoje e vai bem mais adiante também, né? Então, excelente. Bom, perfeito. Gostaria de agradecer ao André pela palestra, foi excelente. Agradecer a presença, o pessoal que participou, fez as perguntas, e também dizendo, né, que caso haja ainda algumas dúvidas, a gente sabe ali o pessoal que fez perguntas via Q&A. Qualquer dúvida, pessoal, comercial@dinami.com.br. Também não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @Dinami Tecnologia em todas elas, tá, pessoal? Então, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Por fim, agradeço a presença de todos que participaram desse webinar. Não esqueçam de preencher o formulário ao final, para a gente ter sugestões também de próximo tema e sempre melhorar para entregar o melhor para vocês. Bom, é isso, pessoal. Ótimo final de semana, que já está na quinta-feira. E é isso. Tchau, tchau.